Fala, família Arrepiei. O realismo cotidiano da medicina veterinária rural é que você não tem horário de expediente. Se o gado adoece de madrugada, você liga a caminhonete e vai, não importa para onde. Esse relato chegou para nós através de uma veterinária que atende no interior profundo de Goiás, numa região afastada perto de Cavalcante. Uma área de cerrado bruto, onde as fazendas são tão isoladas que a única luz à noite vem do céu. E naquela noite específica, o céu estava iluminado por uma lua cheia tão grande e brilhante que a luz dela parecia pesar sobre os ombros. A doutora foi chamada às pressas por volta das 9 da noite. A dona da propriedade, a dona Almerinda, tinha ligado do rádio amador com a voz embargada, dizendo que um bezerro estava sofrendo com um inchaço estranho no pasto de trás. A veterinária dirigiu por quase 40 minutos numa estrada de terra levantando poeira sob a luz da lua. Mas quando ela finalmente cruzou a porteira de madeira apodrecida da fazenda, ela percebeu que o problema ali não era o bezerro. A dona Almerinda não estava no curral esperando por ela. Ela estava parada na porta da casa sede, agarrada na própria blusa, com o olhar perdido. E a casa inteira estava com as janelas trancadas, pregadas com pedaços de tábua improvisados. Natália, a veterinária, desceu da caminhonete com a maleta pesada de medicamentos. O ar do cerrado costuma ser quente, mas naquela noite de lua cheia, a temperatura tinha despencado. O silêncio da fazenda era ensurdecedor. Não havia o latido dos cães mestiços que sempre a recebiam, não havia o mugido do gado perto do coxo. Apenas o vento cortando o mato alto. Ela foi até o curral sozinha. O bezerro estava lá, deitado num canto. A doutora fez o exame rápido na luz de uma lanterna de cabeça. Era um quadro simples de timpanismo, algo rotineiro e fácil de resolver. Ela aplicou a medicação e esperou o animal reagir. Tudo ocorreu perfeitamente bem, do jeito mais trivial possível. Mas, durante todo o tempo em que esteve no curral, a veterinária sentiu aquela pontada instintiva na base do crânio. A sensação física, pesada e inegável, de que algo muito grande e silencioso estava assistindo a cada movimento dela a partir da escuridão da casa grande. O trabalho bruto estava feito. A doutora lavou as mãos na torneira do quintal e entrou na casa sede para preencher a receita com as recomendações, e tomar aquele café coado na hora que é quase uma obrigação no interior. Mas, no momento em que ela pisou na sala da dona Almerinda, o realismo cotidiano de uma casa de fazenda desapareceu. A sala estava sufocante. Todas as frestas das janelas estavam tapadas com panos velhos. O ar cheirava a café forte, fumaça de fogão a lenha e algo mais, um odor almiscarado, azedo e selvagem, como o cheiro de um animal predador trancado numa jaula pequena. Dona Almerinda estava em pé perto da mesa de jantar. Ela não tinha feito café. Ela estava suando frio. O suor escorria pelo rosto enrugado dela, molhando a gola do vestido de chita. As mãos da senhora tremiam tanto que a xícara vazia que ela segurava batia no pires, fazendo um barulho irritante e constante. Natália, a veterinária, sentou à mesa, puxou o receituário do bolso do jaleco e começou a escrever. Ela tentou puxar assunto, perguntou se a senhora estava se sentindo bem, se a pressão tinha caído. A dona Almerinda mal respondia, os olhos dela estavam vidrados e fixos num único ponto da casa, o longo corredor que levava aos quartos. A veterinária seguiu o olhar da senhora. No final do corredor estreito, iluminado apenas por uma lâmpada fraca e suja de moscas, havia uma porta de madeira maciça. Era uma porta antiga, de aroeira pesada. Mas o que gelou o sangue da doutora foi o que estava instalado pelo lado de fora da porta. Havia 3 trancas de ferro grossas, parafusadas de fora a fora, e um cadeado do tamanho de um punho fechado travando a fechadura principal. Não era uma porta feita para manter ladrões do lado de fora. Era uma estrutura montada para garantir que o que estivesse lá dentro não conseguisse sair sob hipótese alguma. Enquanto a caneta corria pelo papel, o silêncio da casa começou a pesar. A veterinária percebeu que faltava alguém importante ali. O seu Valdir. O Valdir era o filho de 50 anos da dona Almerinda, um homem forte, calado, com braços do tamanho de troncos, que cuidava de todo o trabalho pesado da fazenda.
Ele nunca deixava a mãe sozinha, muito menos quando um estranho ia atender o gado à noite. A doutora terminou de assinar a receita, olhou para a velha suando frio e perguntou com a voz mais mansa que conseguiu: Dona Almerinda, cadê o Valdir? Senti falta dele lá no curral para me ajudar a segurar o bezerro. A Dona Almerinda não teve tempo de responder. Antes que ela abrisse a boca, a casa inteira tremeu. Um estrondo ensurdecedor veio de dentro daquele quarto no final do corredor. Não foi uma pancada de mão humana. Foi um impacto de um peso absurdo, como se um novilho de 300 quilos tivesse se jogado contra a porta de aroeira com a intenção de matar. O impacto foi tão violento que as dobradiças da porta gritaram. A veterinária pulou da cadeira, derrubando o receituário no chão. O coração dela disparou até a garganta. O tic-tac do relógio foi engolido por um segundo estrondo. Boom! A madeira maciça da porta estalou, uma fissura longa apareceu no centro dela, e o pó do teto começou a chover no chão do corredor. Natália, a doutora congelou. Ela olhou para a porta rachada no final do corredor escuro. Depois do segundo impacto, a coisa lá dentro não recuou para pegar impulso de novo. A coisa encostou na porta. A veterinária conseguiu ouvir o som da respiração do que estava trancado. Era um chiado úmido, grave, borbulhante, que soava como pulmões cheios de sangue forçando o ar. E então, vieram os arranhões. Garras que pareciam feitas de osso afiado começaram a raspar a madeira de cima para baixo, num movimento lento, metódico e perverso. O som de unhas esfolando a aroeira ecoou pela sala, causando uma dor física nos ouvidos da doutora. O cheiro de almíscar e animal selvagem dobrou de intensidade, vazando pela rachadura da porta. A veterinária deu um passo para trás, instintivamente indo na direção da maleta para pegar qualquer coisa que servisse de defesa, talvez um bisturi ou um anestésico forte. Ela pensou que houvesse um lobo-guará raivoso, ou uma onça-pintada encurralada lá dentro. Ela olhou para Dona Almerinda, esperando ver a senhora correndo para pedir ajuda. Mas a matriarca da fazenda não estava olhando para a porta. Ela estava olhando para a veterinária, e o rosto daquela senhora estava da cor de cinza morta. A Dona Almerinda não gritou. Com uma força que não pertencia a uma senhora daquela idade, ela agarrou os braços da veterinária, cravando as unhas no jaleco dela, e começou a empurrar a doutora em direção à porta da frente da casa. A velha chorava, lágrimas grossas misturadas com um suor frio, tremendo da cabeça aos pés. A veterinária tentou argumentar, disse que precisavam ligar para a polícia rural, que o seu Valdir poderia ter sido atacado pelo bicho que estava no quarto. Foi quando um rosnado monstruoso, um misto de uivo canino e grito humano de raiva pura, estourou através das tábuas rachadas. A terceira tranca de ferro entortou, e um dos parafusos grossos foi ejetado da parede, batendo no piso de cerâmica com um estalo seco. Natália, a Dona Almerinda jogou a doutora para fora da casa, para debaixo da luz prateada da lua cheia, e segurou a maçaneta da porta de entrada. A velha não ia fugir. Ela ia ficar para garantir que a tranca aguentasse. A veterinária, ainda cambaleando no quintal de terra, gritou mais uma vez pelo filho da mulher. A Dona Almerinda olhou para a lua cheia, depois olhou para a veterinária com um desespero que nenhuma mãe deveria sentir na vida. Ela chorou mais forte, encostou o rosto na porta que estava prestes a fechar e sussurrou uma frase que a doutora carrega na memória até hoje: "O Valdir não tá no pasto, doutora. Ele tá lá dentro. Vá embora da minha fazenda agora, pelo amor de Deus, antes que a tranca ceda e ele sinta o cheiro do seu sangue a ponto." A veterinária não fez mais perguntas. Ela correu para a caminhonete, pulou no banco do motorista e girou a chave. Enquanto ela acelerava pela estrada de terra de volta para Cavalcante, ela olhou pelo retrovisor. Ela viu a porta da casa sede se abrir com um estrondo violento. E a última coisa que ela enxergou, iluminada pela luz prateada da lua cheia, foi uma silhueta gigantesca e corcunda se erguendo na varanda da fazenda. A lição dessa noite, família Ripiei, é brutal: o amor de mãe não tem limites. A Dona Almerinda prefere viver como carcereira do próprio pesadelo, trancando a maldição dentro de casa a cada ciclo lunar, a entregar o próprio filho para o chumbo dos caçadores da região.
O interior de Goiás tem segredos que nem a medicina explica, apenas a corrente de ferro contém. E você, família Arrepiei? Se estivesse na pele da veterinária e escutasse aquele arranhão na porta de Aroeira, teria esperado a dona Almerinda te expulsar, ou já teria pulado a janela na primeira pancada? Você acha que a senhora conseguiu sobreviver a mais uma lua cheia com o Valdir solto na casa? Comenta aqui embaixo. Até a próxima! E lembrem-se, na lua cheia, nem toda porta trancada serve para manter os ladrões do lado de fora. Às vezes, elas servem para proteger o mundo de quem está lá dentro.